Vamos embora, minha galera! Olá, gente! Nós vamos resolver aqui agora, sem arrodeio, o exame de número 40 da OAB na sua primeira fase. Eu sou o professor Salvino, professor de Direito Penal e de Processo Penal. Leciono tanto para a primeira fase, como também temos um grande projeto de segunda fase. E eu, a partir de agora, vou resolver os diversos aspectos que foram trazidos no exame 40, primeira fase, da OAB. A gente vai trabalhar temáticas como concausas, a gente vai trabalhar também a temática sobre medida de segurança já em sede de execução penal, a gente vai trabalhar também o aspecto da tentativa, o aspecto da prisão domiciliar, enfim. Todas as questões de direito e processo penal você vai acompanhar comigo aqui agora, eu já antecipo. Aí abaixo, na descrição desse vídeo, nós temos também o nosso material. Tudo que você vai ver aqui, esse material, você tem à sua disposição todas as questões para você acompanhar de maneira mais adequada e poder fazer as suas devidas anotações. Vamos para lá, vamos embora, vamos resolver sem churumela, sem ficar de blá blá blá. Primeira questão, exame da OAB de número 40. Vem para cá, vem comigo. Olha só. Minha galera, primeira questão que eu quero trabalhar com vocês foi a questão que disse assim: a questão que apontou que Arthur resolveu furtar os cabos de eletricidade da linha férrea de sua cidade a fim de revender o cobre clandestinamente. Bom, então o camarada quer praticar aí um furto, né? E depois ele vai revender esse material oriundo do furto dele. Beleza? Vamos embora. Olha só. Em seguida, a questão aponta assim: contudo, após iniciar o corte para retirar os fios de cobre, ele foi surpreendido pelo trem que o atropelou, vindo a sofrer amputação dos membros inferiores. Problema, hein? Arthur foi denunciado como incurso nas penas do delito de furto. Esse furto aqui que ele está se referindo, claro, está dizendo que o furto já foi consumado. Sobre o caso, assinale a afirmativa que apresenta a linha de defesa correta. Bom, vem para cá. Galera, vamos ter muito cuidado. Numa linha de intercrimes, numa linha das fases de um crime, você consegue perceber que o Arthur, ele iniciou os atos de execução, porque ele começou a cortar os fios de cobre no propósito de subtrair para si. É verdade que depois ele iria ter a revenda, enfim, um mero exaurimento do produto que ele adquiriu, mas a proposta dele é: eu vou furtar esses fios, esses cabos de cobre. Beleza? Ele iniciou a fase de execução, ele começou a cortar. E aí, por circunstâncias alheias à sua vontade, terminou que ele não consumou o crime. Ele não consumou o crime, a questão disse, porque veio um trem e o trem terminou machucando aqui o Arthur, ferindo ele, inclusive, gravemente. Ou seja, ele não consumou a infração penal por circunstâncias alheias à sua vontade. Alheias à sua vontade porque vinha um trem, ok? Nessa situação, quando a gente não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, é só você ler o artigo 14. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Fala do conceito de tentativa. Quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele inicia os atos de execução, mas não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. É nessa situação, gente, que nós temos que interpretar e, portanto, a linha correta aqui possível é argumentar a tentativa. Tá bom? Por isso que nessa questão a assertiva correta é a letra A. Deve ser reconhecida a tentativa com a correspondente diminuição de pena, já que o delito não chegou a se consumar. Minha galera, eu coloquei aqui esse número 1000, não é por nada não, viu? É porque nós, graças a Deus e a vocês, nós já temos aí mais de 1000 alunos aprovados na segunda fase em Direito Penal. Se você tem alguma dúvida sobre isso, depois que você assistir a esse vídeo, você olha o nosso Instagram aí, tá até aí embaixo, ó. Olha o nosso Instagram e você vai perceber a quantidade de alunos já aprovados em nosso projeto com alto desempenho. Vamos embora, segunda questão, vem para cá, vem comigo, olha só. Galera, eu quero agora tratar com vocês sobre a segunda questão que disse assim: o Júlio, ele desferiu um tapa no rosto de Jacinto. Então vamos pensar aqui, ó, Júlio desferiu um tapa no rosto de Jacinto. Jacinto é a vítima, ok. E foi projetado contra um poste. Bom, Jacinto tomou o tapa no rosto, foi projetado contra o poste, tudo bem, vamos ver o que, é que vai acontecer agora. Em que havia um fio de alta tensão exposto.
algo que não foi visto, nem poderia ser imaginado por Júlio. Então, aconteceu o seguinte, o cidadão chamado Júlio deu um tapa num outro chamado Jacinto. O Jacinto, ele toma o tapa, bate no poste e ali recebe uma descarga elétrica, um fio de alta tensão. Não tinha condições do Júlio, o que deu o tapa, saber da existência daquele poste com aquele fio de alta tensão, ok? Era uma situação totalmente imprevisível, tá certo? A existência daquele fio de alta tensão descoberto. Vamos ver o que a questão vai narrar depois. Olha só. Galera, em seguida, a questão diz que não foi visto, nem poderia ser imaginado por Júlio, pois já era noite e havia pouca iluminação. Bom, ratifica que realmente não dava para o Júlio prever nem ver esta situação. Jacinto recebeu uma forte descarga elétrica, que foi causa suficiente de sua morte. Sobre a responsabilidade de Júlio pelo resultado morte, assinale a afirmativa correta. Bom, eu sei que nesse tipo de questão muitas vezes o aluno fica na dúvida. Eu tentei aqui desenhar para você literalmente a situação que aconteceu. Júlio tapa em Jacinto, Jacinto bate num poste, recebe uma descarga elétrica e morre exclusivamente em razão dessa descarga elétrica. Não foi assim? O desenho é mais ou menos esse daqui. Vem para cá. Galera, o desenho é esse daqui, ó. Pensa assim, esse camarada daqui é o Júlio, ó, acompanha o raciocínio comigo, gente, ó. Olha só. Esse cidadão daqui é o Júlio, tá certo? E esse daqui é um cidadão chamado Jacinto. Foi isso que aconteceu. O Jacinto recebeu o tapa no Júlio. Eu vou chamar isso daqui de causa 1, tá certo? Causa 1. E depois o Jacinto terminou sendo arremessado ali para o poste. Tinha um fio de alta tensão desencapado, causa 2. O Jacinto recebe a descarga elétrica, esse choque elétrico de alta tensão, e aí morre. O laudo diz assim, ele morreu exclusivamente em razão do choque elétrico. A questão quer saber se o Júlio pode responder por esse crime aqui em razão da morte, se ele pode responder com essa consequência morte. Como é que eu faço esse tipo de questão, gente? Preste muita atenção, por favor, para você nunca mais errar uma questão sobre concausas, tá certo? A resolução dessa temática está no artigo 13 e o parágrafo 1º também do Código Penal, tá bom? Vem para cá, olha só. Nesse tipo de questão, a primeira coisa que você deve fazer é anular, porque você vai ter que analisar se essas causas são absolutamente ou relativamente independentes, tá? Como é que eu faço isso? É muito simples, muito simples. É só ter método. Método. Gente, quando você tiver uma questão desse tipo, a primeira coisa que você deve fazer é suprimir a conduta do patrocinado. No caso, o seu patrocinado é o Júlio. Então, suprime a causa 1, retira a conduta de Júlio. E depois você vai se perguntar, bom, se eu retirar a conduta do Júlio, o resultado morte ocorreria? E a resposta é não. Não ocorreria porque se o Jacinto não recebe o tapa do Júlio, ele não vai ser arremessado ali no poste, não sofre a descarga elétrica, consequentemente, não haveria morte. Ok? Bom, nessa situação, você percebe então que é a presença da causa 1 mais a presença da causa 2 que ensejam então o resultado. Tem que ter o tapa, tem que ter também a descarga elétrica para que aconteça a morte como aconteceu. Isso demonstra que essas causas são relativamente independentes. Essas causas são, portanto, relativamente independentes. Essa causa que veio primeiro é uma causa anterior ou pré-existente, certo? É anterior ou pré-existente. E o choque que veio depois é uma causa posterior ou superveniente. Ok. Depois disso, qual é a responsabilização? Será que nesse caso o Júlio vai responder com o resultado morte? Será que isso vai acontecer? Sim ou não? Aí a gente tem que ter atenção no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Depois você dá uma olhada nele, tá? Preste atenção. O artigo 13, parágrafo 1º, fala de uma teoria chamada de teoria da causalidade adequada. Ela diz assim, quando uma causa superveniente, ou seja, posterior,
ela for relativamente independente. Nesse caso, o choque é uma causa relativamente independente e ela é posterior. E esta causa posterior, por si só, produziu o resultado, o agente ele não pode responder pela infração penal lá consumada, pela morte. Esse acréscimo não pode ser atribuído ao agente. Notadamente porque ele não tinha previsibilidade objetiva, não tinha como ele ver que tinha ali um fio de alta tensão. O agente, entretanto, responderá pela infração penal que ele praticou, pelos atos praticados. Neste caso, você percebe que o Júlio praticou deu um tapa no rosto, causou uma lesão corporal na vítima Jacinto. Como ele não tinha previsibilidade da possibilidade da morte, porque ele não sabia da existência daquele fio de alta tensão, é a ausência da previsibilidade objetiva. Neste caso, ele responde tão somente pela lesão corporal, não responde por lesão corporal seguida de morte, em razão da sua falta de previsibilidade. E é por isso que a assertiva que deve ser marcada nessa questão, gente, olha só, vem para cá, vem comigo, a assertiva que deve ser marcada é exatamente a letra B, que diz: a descarga elétrica é uma concausa superveniente, relativamente independente, é posterior ou superveniente, e por si só produziu o resultado morte, devendo Júlio responder por lesão corporal. Minha galera, foi esse tipo de metodologia, foi essa forma de lecionar que fez com que a gente se tornasse o projeto no Brasil com 2 notas 10 consecutivas. A gente tem quase aí um número que eu posso até de repente dizer, é um número único. 2 10 consecutivos no exame da OAB. E se você tiver alguma dúvida, você pode conferir o alto desempenho dos nossos alunos aqui em nosso Instagram só depois dessa aula. Depois dessa aula, por favor, fica aqui, tá bom? Olha só. Galera, eu vou para a nossa terceira questão, tá? Questão que a gente vai resolvendo dessa forma, com clareza, fazendo uma boa leitura e depois tendo a interpretação adequada. Vem para cá, vem comigo, terceira questão. Gente, terceira questão no exame da OAB de número 40 trouxe o seguinte. Disse que Joaquim dirigia-se a uma agência bancária para sacar o valor de sua aposentadoria. Bom, então apareceu aqui um cidadão chamado Joaquim, ele está indo a uma agência bancária, beleza, sacar sua aposentadoria, como fazem, né, milhares de pessoas no nosso país. Todavia, às 10 horas da manhã, ao se aproximar do estabelecimento, ele foi abordado por Gilson. Então, o Joaquim, ele termina sendo abordado por um cidadão chamado Gilson. E, com emprego de arma de fogo, surgiu uma arma de fogo, ordenou que Joaquim entrasse em seu carro. Ou seja, você percebe ali uma questão de grave ameaça, né? Emprego da arma de fogo, grave ameaça. Em seguida, Gilson, que foi quem prendeu a grave ameaça, conduziu o veículo até um motel e mediante ameaça de morte, exigiu que a vítima transferisse valores para a sua conta. Ou seja, a vítima tomou uma conduta extremamente ativa para que a subtração acontecesse do seu patrimônio, para que transferisse valores para a conta bancária de Gilson por meio de operações via Pix e TED, sendo certo que houve restrição da liberdade da vítima por tempo relevante. Muito bem. Condição necessária para a obtenção da vantagem de R$ 12.000, efetivamente auferida em desfavor da vítima Joaquim. Após o que, Gilson liberou a vítima. Diante do cenário descrito, assinale a opção que indica ou os crimes praticados por Gilson. Minha galera, preste atenção. Nós temos um tipo penal, que é o tipo penal da extorsão. Quando o agente, para conseguir o patrimônio da vítima, exige que ela tome uma conduta muito ativa, e essa é uma situação clássica da extorsão, é a vítima que ela tem que praticar uma conduta extremamente ativa, ela teve que fazer a transferência no seu celular, digitar para que o patrimônio fosse para o autor do fato. Quando tem uma conduta ativa, é a extorsão. No crime de roubo, essa conduta ativa ela não acontece, é uma conduta passiva. O camarada coloca a arma de fogo na sua cabeça, desce do carro, não faça nada, eu vou levar o seu veículo. Isso é roubo. Isso é roubo. Agora, a extorsão não.
Na extorsão, o agente, o autor do fato, exige que a vítima tome uma conduta ativa e é essa conduta ativa que faz com que haja subtração do patrimônio, porque a extorsão é também um crime contra o patrimônio. Você percebeu ainda que houve um tempo de restrição de liberdade da vítima considerável e o próprio enunciado fala isso. Aliás, na prova da OAB em direito penal, tanto na primeira quanto na segunda fase, isso acontece com muita frequência. A gente já mapeou a prova. Você percebe que o enunciado vai dialogar com você. Olha, teve um tempo de restrição considerável da vítima. A questão disse isso. Então aqui eu estou diante de uma extorsão que vai levar em consideração esta situação. Por isso, é a assertiva que deve ser marcada como correta, gente, é a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, porque ela, além de praticar uma conduta muito ativa para realmente ter o seu patrimônio, né, subtraído, ela ainda ficou restringida por um tempo bastante considerável. A questão disse isso. A gente tem que caminhar de forma organizada, gente. Eu coloquei aqui, ó, no nosso projeto, nós temos cronogramas organizados. Esse tipo de situação, por exemplo, a gente trabalha durante o nosso curso. Você sabe o passo a passo, tudo o que deve fazer todos os dias da semana, durante todo o curso e durante toda a preparação. É assim que a gente tem feito na segunda fase do exame da OAB em Direito Penal. Eu vou caminhar com vocês agora para a nossa quarta questão. Vem para cá, vem comigo, olha só. Gente, a quarta questão disse assim. Disse que Paulo ele é investigado em um inquérito policial pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Então, eu tenho um cidadão chamado Paulo, possivelmente vai ser o nosso patrocinado, e se fala aqui, ó, responde por ameaça e também por lesão corporal em face de sua esposa. O nome dela é Maria. Paulo com ameaça contra sua esposa. O nome dela é Maria. Ao longo da investigação, foi decretada medida protetiva de afastamento de 1.000 metros, 1 quilômetro, em relação à vítima, a Maria. Posteriormente, movido por ciúmes em razão de uma mensagem de Maria a um amigo, Paulo foi ao encontro dela com o intuito de questioná-la sobre o fato, violando, olha só, gente, violando medida protetiva da qual já havia sido regularmente intimado. Tendo em vista o que preconiza a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, está correto afirmar que Paulo, a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, tem um único tipo penal previsto nela especificamente. Um único tipo penal na própria lei. É o artigo 24A da Lei 11.340, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. É importante dizer que esse descumprimento pode ser de uma medida protetiva fixada em qualquer juízo, seja ele criminal ou civil. Se houver o descumprimento, vai entrar no 24A da Lei 11.340 de 2006. Esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada. 24A da Lei 11.340 de 2006. Por isso, que a assertiva que deve ser dada como correta, gente, é exatamente essa aqui, ó, letra A. Praticou um crime de ação penal pública incondicionada, repito, artigo 24A da Lei 11.340 de 2006. Tá certo? Beleza? Não esquece, por favor, a gente em nosso projeto também temos módulos exclusivos. Todas as nossas aulas, todos os nossos alunos recebem na nossa plataforma módulos para acompanhar a aula. Você tem o módulo escrito para acompanhar as aulas que nós ministramos durante o curso. Isso é muito importante, porque serve como uma base, um alicerce teórico para aquilo que a gente ministra em cada aula junto com vocês. Então a gente tem módulo de teoria da pena, módulo de teoria do crime, as peças, cada uma das peças também nós temos os módulos teóricos de cada uma das peças, forma de execução. Por isso que a gente já vai para mais de 1.000 aprovados em direito penal, batendo inclusive 2/10 consecutivos. É assim que a gente prepara o aluno adequadamente para o exame da OAB. Vem para cá, vem comigo, quinta questão. Olha só. Galera, a quinta questão vai dizer o seguinte. Vai dizer que Antônio, ele é funcionário público, tá aqui, ó. Antônio, funcionário público, ele foi designado como servidor responsável por conduzir a licitação de um hospital público que desejava adquirir 100.000 doses de um determinado medicamento. Patrícia
funcionário da Sociedade Empresária Medicante Limitada, descobre o contato de Antônio. Então, surgiu aqui a Patrícia, uma particular. O Antônio, ele é funcionário público, ok? Ela descobriu o contato de Antônio e de seu celular pessoal, a Patrícia manda um áudio no qual se oferece para dividir a sua comissão com o funcionário público, caso a sua empresa fosse a vencedora. Ficou claro que tem aqui um particular oferecendo uma vantagem para um funcionário público, né, para que ele de repente realize um ato de ofício em favor da Patrícia. Percebeu? Tudo bem? Ela está tentando corromper o funcionário público. A Patrícia tenta corromper o funcionário público. Ela é particular, o Antônio é funcionário público. Fechado? Vem para cá, olha só. Depois disso, é dito assim: o valor da comissão de Patrícia era de R$ 50.000, em caso de vitória na licitação. A Patrícia, nesse caso, já que ela iria dividir, ficaria 25 para ela, 25 para o Antônio. Tá. Antônio, indignado com a proposta de Patrícia, encaminha os fatos aos seus superiores, que enviam notícia de crime à autoridade policial com atribuição para investigar os fatos. Tomando por base o fato de não ter havido pagamento do valor oferecido, ou seja, o valor efetivamente não chegou até Antônio, assinale a opção que indica o crime pelo qual Patrícia, o foco tem que ser aqui nela, tá? Patrícia poderá ser responsabilizada. Minha galera, a gente tem, quando um particular ele toma a iniciativa, quando ele tem a iniciativa oferecendo ou prometendo uma vantagem indevida ao funcionário público, para que esse funcionário público faça, retarde ou deixe de fazer um ato de ofício, nós temos aqui uma situação do crime de corrupção ativa. É importante dizer que esse crime é um crime formal ou de consumação antecipada, em que o oferecimento ou a promessa da vantagem indevida, por si só, independentemente, posteriormente do seu efetivo pagamento, o crime de corrupção ativa já está devidamente consumado. Logo, nessa situação, a Patrícia já consumou o crime de corrupção ativa e, consequentemente, a resposta que deve ser dada como correta é a letra D. Corrupção ativa consumada, na medida em que é crime formal. O crime é formal, bastando o oferecimento da vantagem ilícita ao servidor público para sua consumação. Muito bem. Bom, gente, as nossas correções durante o nosso projeto de segunda fase são todas individualizadas. O aluno tem um feedback específico, tanto nas peças que a gente trabalha durante o curso, como também nos simulados que são aplicados. Tá? A gente tem os simulados, o aluno inclusive recebe um barema individualizado a respeito da correção de cada um dos simulados que ele faz durante o projeto. Beleza? Vem para cá, vem comigo, sexta questão. Vamos fechar o eixo agora já de direito penal. Olha só. Galera, a nossa sexta questão disse assim: ó, o médico João dos Santos, durante a realização de uma cirurgia na perna de um paciente, cometeu um erro. Gente, vem para cá. Ele cometeu um erro. Ele fez intencionalmente? Pega essa dica. Ele fez intencionalmente? Ou foi um erro, foi um acidente, foi um equívoco, foi uma imperícia por parte dele? Ele agiu com dolo ou ele agiu com culpa? Preste atenção nesse detalhe. Foi um erro. Não agiu dolosamente. Poxa, professor, que ridículo o médico praticar um erro. Você pode julgar como quiser. A única coisa que você não pode dizer é que ele fez com dolo. Nesse contexto, não dá para dizer isso. Tá bom? Vem para cá, olha só. Gente, a questão continua. Ele cometeu um erro que acabou provocando necessária amputação do membro do paciente. A pena, combinada à lesão corporal culposa, é de 2 meses a 1 ano. A lesão corporal grave é de 1 a 5 anos. E a lesão corporal gravíssima, de 2 a 8 anos. Sobre a atuação do médico João Santos, assinale a afirmativa correta. Bom, gente, presta atenção. A banca quis fazer o que aqui contigo? Ela quis causar um tumulto. Ela fez assim, ó, vou dizer que foi um erro, mas um erro trouxe consequências gravíssimas. Que é para o aluno ter dúvida. Ah, essa lesão corporal foi grave. Essa lesão corporal foi gravíssima. Não.
Lesão leve, grave, gravíssima, seguida de morte, é lesão dolosa. Dolosa. A lesão corporal seguida de morte, inclusive, ela é dolosa no antecedente e culposa no consequente, no subsequente, que é a morte. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Mas ela é dolosa. A lesão é dolosa. Neste caso, a lesão não foi dolosa. A lesão foi culposa. Professor, mas as consequências foram muito graves. O juiz vai colocar isso no momento da sentença. Na primeira fase de dosimetria tem lá um item das circunstâncias, consequências do crime. Lá ele coloca como negativa. Professor, é muito grave o dano causado. Juízo cível. Tudo bem, reparação do dano. Ok. Agora, você não pode afirmar numa questão como essa que essa questão o agente agiu com dolo. Isso não aconteceu. Ele agiu com imperícia. Ele é médico, foi no ofício dele. Ok. Agora, dizer que foi com dolo? Não. E a lesão culposa, ela permite a aplicação dos institutos lá da Lei 9.099/95, vez que é uma infração de menor potencial ofensivo. Ok? Então, essa é a consequência e a linha de raciocínio que você deve ter. Não foi com dolo, foi com culpa. E se é uma lesão culposa, poxa, lesão corporal culposa, cabe a aplicação dos institutos lá da Lei do Juizado Especial Criminal. É por isso que a resposta que deve ser marcada nessa questão, gente, está aqui, ó. Ele cometeu o crime de lesão corporal culposa, devendo sua conduta ser julgada perante o Juizado Especial Criminal, o que, pela pena abstratamente combinada, torna aplicáveis, em tese, as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Tudo isso a gente trabalha em nosso projeto, porque a gente trabalha na nossa segunda fase com base teórica do zero. Zero, absolutamente zero. Professor, eu nunca fiz uma peça, eu não sei nem o que é uma legítima defesa. Maravilha do mundo, se você tiver a oportunidade de conhecer o nosso projeto do zero, a gente te ensina tudo absolutamente do zero. É exatamente assim que a gente caminha, num passo a passo, todo ordenado e com um cronograma pedagógico absolutamente completo para que você consiga a tua aprovação. Tá? A gente tem módulos do zero e começa toda a base teórica do zero. Professor, mas a minha base já é boa. Maravilha, a gente vai aperfeiçoar para o que a banca quer que você faça. Porque não adianta você saber vários institutos do direito penal se você não sabe fazer a argumentação correta para o que a banca quer que você coloque no dia do teu exame. E a gente sabe qual é o caminho que se faz isso. Galera, eu vou agora falar da nossa sétima questão. E a nossa sétima questão diz o seguinte. Luiz Vicente, ele é secretário de Fazenda do município Alfa. E ele foi ofendido por Iório. Luiz Vicente, ele é secretário da Fazenda, ou seja, ele é um funcionário público. Foi ofendido por Iório, secretário de Fazenda do Estado, Beta. Ok. E durante o discurso na tribuna da Câmara dos Vereadores, afirmou que, abre aspas, Luiz Vicente comete peculato, desviando recursos do Caixa Municipal em proveito próprio e de seus familiares. Luiz Vicente procurou você, a vítima desse fato. A vítima dessa conduta aqui desonrosa procurou você, dizendo assim, ó, eu quero que você me oriente sobre a medida cabível para responsabilizar Iório pela ofensa à sua honra. Nesse contexto, é correto afirmar que Luiz Vicente... Bom, eu sei que nessa hora o aluno fica pensando, professor, primeiro, que crime é esse? Que crime é esse que o tal do Iório cometeu contra Luiz Vicente? Né? Você fica nessa dúvida, né? Bom, eu queria aqui te dizer o seguinte. Você percebeu que foi narrado um fato contra Luiz Vicente? E o Iório foi lá na tribuna e narrou um fato, ó, ele comete peculato, desvia recursos da Caixa Municipal em proveito próprio e de seus familiares. Quando você narra um fato contra alguém desonroso, ou vai ser calúnia ou vai ser difamação. Se você narrar um fato, ou vai ser calúnia ou vai ser difamação. Professor, qual é a diferença de um para outro? É que a calúnia, esse fato desonroso que você narrou contra alguém, é um fato que consiste na prática de algum crime. Nesse caso, o fato desonroso consiste na prática de um crime, porque seria o crime de peculato. Você narra um fato dizendo que ele desvia recursos do Caixa Municipal em proveito próprio de seus familiares. Então aqui o Iório praticou calúnia. Essa calúnia foi praticada contra um funcionário público, ok? E aí, gente,
Se você está com o material, espero que você tenha baixado o nosso material aí que está anexado. A gente tem uma súmula importante. Anota no material de questões. Súmula 714 do STF. Eu vou até anotar aqui para você também. Vem cá. Olha só. Súmula 714 do STF. A súmula 714, gente, do STF. Esta súmula, ela salienta o seguinte: quando um funcionário público, na função ou em razão da função, ele for vítima de um crime contra a honra, ele tem uma duplicidade, uma legitimidade dupla para promover eventual ação penal. Ele pode se utilizar, no caso de uma calúnia, de uma queixa-crime, numa ação penal privada, ou então ele pode fazer também uma representação, para da representação o Ministério Público poder propor uma ação penal pública condicionada à representação. Essas são as duas possibilidades. Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que a assertiva que deve ser colocada como correta nessa questão é a letra C. Poderá optar entre ajuizar uma queixa-crime em face de ódio ou oferecer representação ao Ministério Público, repito, súmula 714 do STF. A gente faz essa devida orientação em todo o nosso projeto, também na segunda fase, porque você tem contato direto comigo no exame da OAB na segunda fase. E esse contato direto, esse lado mais humano, esse aspecto mais próximo, traz uma segurança para o aluno. A gente vai se ver vários dias ao vivo, durante o nosso projeto, tá? Então isso traz segurança e também qualifica o nosso aluno para o rumo que esse projeto tem tomado. Eu vou para a nossa oitava questão, que ela vai dizer o seguinte. Minha galera, a oitava questão vai nos trazer o seguinte, ó. Vanessa, ela é primária e sem antecedentes. Ok, Vanessa, primária e sem antecedentes. Ela está grávida de 6 meses. Ela foi presa em flagrante no aeroporto no momento em que embarcava com destino à Espanha de posse de 10 quilos de substância entorpecente, cocaína. 10 quilos de cocaína. Vanessa foi autuada pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tem aí a tipificação. E aí pergunta sobre a possibilidade de prisão domiciliar em favor de Vanessa, assinale a afirmativa correta. Bom, ficou claro que o eixo dessa questão é saber o seguinte: prisão domiciliar para uma pessoa nesta situação de Vanessa, cabe ou não cabe? Eu queria que você anotasse aí 3 artigos que eu vou te pedir para você ler, são bem pequenininhos, que é para você nunca errar uma questão sobre prisão domiciliar. Prisão domiciliar na fase processual. Prisão domiciliar que substitui a prisão preventiva. Prisão domiciliar que está prevista nos artigos 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal. Se você olhar esses artigos aí, você vai perceber no artigo 318 que sim, e essa é uma das hipóteses, se a mulher estiver gestante, a mulher está grávida, é uma das hipóteses de prisão domiciliar. Professor, mas esse crime, um crime a mulher foi pega com 10 quilos de cocaína? Não há vedação em decorrência disso. Professor, mas é um crime hediondo? Não há vedação em decorrência pelo simples fato do crime ser hediondo. Agora, se eventualmente o crime envolvesse violência ou grave ameaça, ou até mesmo se o crime fosse praticado em detrimento do seu próprio filho, aí a coisa para Vanessa iria ser complicada. Mas nesse caso, não é nenhuma dessas hipóteses. Então vale a pena 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal. Não tem nenhum impedimento em decorrência disso. Basta ela comprovar que de fato está gestante, que ela faz jus à prisão domiciliar. Tá bom? A assertiva que deve ser marcada, portanto, como correta é a letra C. A natureza não violenta do delito imputado e a gestação de Vanessa autorizam a concessão de prisão domiciliar. Galera, se você ficar com alguma dúvida no nosso projeto ainda, nós temos monitores. Todos os nossos alunos têm monitores. Todo nosso aluno sabe qual é o seu monitor ou monitora. A gente tem um staff dentro do projeto humano, não é coisa artificial não, tá? É humano mesmo. E você tem a possibilidade de retirar eventual dúvida. O aluno não pode se sentir desassistido durante uma preparação.
ele tem que ter o apoio do professor, ele tem que ter o apoio também de um staff que lhe dá essa cobertura e a possibilidade de você se preparar da melhor forma possível. É assim que a gente caminha no projeto da nossa segunda fase. Vou te mostrar agora a nossa nona questão. Vem para cá, vem comigo. Galera, a nona questão, ela disse o seguinte, ó. Ela disse que Juliano foi devidamente, ou melhor, definitivamente condenado a uma pena de 8 anos de reclusão. Então, tive um camarada chamado Juliano, ele foi condenado de forma definitiva, pena dele 8 anos, tá? Em regime inicial, fechado. Após 2 anos de cumprimento da pena, foi detectado que Juliano passou a ter uma doença mental grave. Ó, ele passou a ter uma doença mental grave, tornando-o inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos fatos pelos quais havia sido condenado. Neste caso, como advogado ou advogada de Juliano, você deverá fazer o quê? Bom, galera, vamos usar um pouquinho de lógica. O cidadão está lá dentro da unidade prisional. Pena privativa de liberdade aplicada. Lá dentro da unidade prisional, ele adquire uma doença mental. E para nós, essa pessoa deve continuar lá dentro da unidade prisional? Você acha que é razoável a pessoa continuar lá dentro? Ou deve ser aplicada agora uma medida de segurança para ele? Um internamento na unidade adequada, de ordem psiquiátrica, ou um tratamento ambulatorial? O que você acha que é o lógico? Ele vai permanecer encarcerado? Para a segurança dele e dos outros internos, ele deve permanecer numa unidade prisional? Ou deve agora surgir a possibilidade de uma medida de segurança? É claro que a lógica nos manda. Professor, uma situação como essa só usa lógica. Penal e processo é muito lógico, gente. Muito lógico. Então, assim, tem que haver uma medida de segurança para aplicar para esse cidadão. Medida de segurança, claro que sim. E a nossa lei de execução penal, eu vou colocar aqui para você, ó. A nossa lei de execução penal, gente, ela permite, aqui, ó, artigo 183, 183 da lei de execução penal, e a lei 7.210 de 84, ela traz a possibilidade, sim, de que se durante o curso da execução da pena privativa de liberdade o agente vier adquirir uma doença mental, vai então se aplicar a medida de segurança. Ele pode fazer essa conversão, por isso que a assertiva correta é postular ao juiz da execução penal a conversão da pena em medida de segurança. É só a gente usar lógica. Você vai perceber isso também nos nossos simulados. Use a lógica. A gente ensina tudo dentro de uma lógica penal e processual penal. Simulados, aliás, que você vai receber também um baremo individualizado, todo individualizado, item por item, um barema como a banca também vai ter que te dar. A gente te antecipa para você até saber, olha, esse ponto aqui eu estou bem, nesse daqui outro eu preciso melhorar. Enfim, você vai ter um feedback individualizado também, através de baremas individualizados de cada simulado que vocês fizerem. Tá certo? Beleza? Eu agora vou para a nossa 10ª questão, já está chegando a hora. Vamos lá. 10ª questão diz assim: Roberto Jorge, após regular pronúncia, ou seja, o juiz entendeu que ele deveria ir a júri popular, foi levado a júri, ocasião em que foi mantido algemado durante toda a sessão de julgamento. Lá no júri, dia do julgamento, ele foi mantido algemado, com a justificativa de ser pessoa de índole perigosa, já que responde à acusação por crime doloso contra a vida. A defesa técnica sem sucesso, a defesa técnica impugnou sem sucesso a determinação do juiz, ou seja, a defesa questionou, mas o juiz manteve o uso das algemas. O Ministério Público, em plenário, postulou a condenação do acusado. Até aí tudo bem, asseverando que sua periculosidade fica comprovada pela necessidade do uso de algemas durante o julgamento. Então veja que o Ministério Público fez referência ao uso das algemas em plenário pelo acusado. Roberto Jorge foi condenado pelo Conselho de Sentença, tendo sido aplicada a pena privativa de liberdade de 15 anos de reclusão.
Você, como advogado, advogada de Roberto Jorge, interpôs apelação criminal. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente o objetivo de sua demanda. Minha galera, eu quero aqui destacar o seguinte, olha só. O artigo 478, nos incisos 1 e 2 do CPP, ele traz alguns tipos de comportamentos lá durante a sessão de julgamento, durante os debates orais, e é vedado. Só um momentinho, deixa eu vir para cá. Alguns tipos de comportamento, gente, que são vedados. Deixa eu só fazer essa correção aqui. Ó, o que é vedado dentro de um plenário do júri, né? Dentro de uma sessão de julgamento, durante os debates orais. O que é vedado? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui e a gente vai entender o que é que a gente tem como vedação lá no plenário do júri, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Vejam só. Gente, preste atenção aqui no ponto que a gente tem que trabalhar. A gente vai trabalhar a questão do número 10, né? Chega nela aqui, ok. Questão de número 10. Ok. Número 10. Pois bem, a gente percebe que durante o plenário do júri aqui, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Aqui. Pronto. Questão número 10. Desculpa, tá, gente? Olha só. Questão número 10 falou que lá durante o plenário, vem para cá, lá durante o plenário, o promotor viu que o réu estava algemado e disse, olha, tá vendo que ele é perigoso? Inclusive tem que ficar aí algemado. Vai deixar um cidadão desse ser absolvido? Mais ou menos isso. Ok? 478, incisos 1 e 2 do CPP. Dizem assim, olha, não pode se fazer referência ao uso das algemas durante o plenário em que o réu ficou algemado. Não pode também, vem para cá, não pode se fazer uso da decisão de pronúncia. Não pode também fazer referência porque o réu ficou em silêncio. Então, uso de algemas, silêncio do acusado durante o julgamento e também questão relacionada à decisão de pronúncia, fazer referência à decisão de pronúncia também não pode ser feita. Isso é vedado. Isso é vedado, seja nulidade processual. Então, nessa situação, o promotor não poderia fazer essa referência. Outra coisa também importante é a gente ter a condição, a noção de que o uso das algemas também é uma coisa que deve ser devidamente fundamentada. A gente tem a súmula vinculante número 11, claro, do STF, que fala quando é que efetivamente você deve se utilizar das algemas e que deve haver uma fundamentação concreta, não uma fundamentação de ordem abstrata, porque ele responde por um crime grave. Bom, se for assim, todo réu que vá a júri popular por força de um homicídio, ele tem sempre que entrar e sair algemado, é assim? Então ele vai ter sempre que permanecer algemado no júri? Porque todo homicídio, todo crime doloso contra a vida é um crime grave, ok? Essa fundamentação não é concreta, ela é abstrata. E a súmula vinculante número 11 do STF, ela vai delimitar quando é que efetivamente vai poder se fazer uso das algemas. Essa situação, a fundamentação foi abstrata. Portanto, qual é a assertiva que eu devo marcar como correta? Uso indevido das algemas e utilização também da referência das algemas pelo Ministério Público. A assertiva que deve ser dada, gente, como correta nesta situação é a letra B, que diz assim: arguir a nulidade posterior à pronúncia em razão da manutenção do réu algemado sem necessidade concreta, como eu acabei de falar, não tinha fundamentação concreta, e também da referência a este fato pelo órgão do Ministério Público. Já falei do artigo 478, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Tá certo? Galera, a metodologia penal, essa forma da gente trabalhar, ela é feita de maneira exclusiva, pensada sempre. Como é que a gente tem mais eficácia? Vai até lá depois aí no nosso Instagram. Vai lá, dá uma olhada lá no nosso Instagram. Você vai perceber, tem um destaque chamado de notas. Notas. Veja as notas de vários alunos nossos, desempenho, o alto desempenho que a gente consegue exatamente com a nossa
metodologia penal. Te convido para você olhar para saber se isso aqui é gogó ou se é verdade. Dá uma olhadinha lá depois. Beleza? Agora eu quero trabalhar com vocês a penúltima questão, gente. Penúltima questão, questão de número 11, diz assim: depois do recebimento de denúncia anônima, a delegacia iniciou uma verificação preliminar de informações e colheu indícios de que Juca, opa, apareceu o cidadão, Juca desenvolvia atividades ilícitas de telecomunicações. Pena de 2, detenção de 2 a 4 anos. A fim de melhor apurar os fatos, foi instaurado um inquérito policial. Ok. E o delegado de polícia, ele fez o quê? Ele representou pela interceptação das comunicações telefônicas de Juca, o que foi deferido pelo juiz. A fim de anular as provas colhidas a partir da interceptação telefônica, você, na condição de advogado, de advogada de Juca, deverá alegar que, bom, o objetivo aqui é discutir, anular essas provas colhidas a partir da interceptação telefônica. Então aqui você percebe o seguinte, cara, o assunto está dentro da lei de interceptação. Concorda comigo? A base aqui é interceptação telefônica. É a lei 9296 de 96. E lá nesta lei, se você fizer uma leitura, artigo 2º, artigo 3º da lei 9296, vai narrar os requisitos. Os requisitos lá da lei características da interceptação telefônica. Tem um requisito que é interessante. É que para você decretar, o juiz decretar, que é o juiz que decreta a interceptação, para o juiz decretar a interceptação telefônica, o crime precisa ser punido com reclusão. Em resumo, não cabe a interceptação telefônica quando a infração penal for punida com detenção ou qualquer outra espécie de pena que não seja reclusão. Só cabe para reclusão, ok? E no caso concreto, a gente percebe que esse crime é punido com detenção. Logo, a assertiva que deve ser marcada como correta é a letra A. Não é cabível a interceptação quando o ilícito apurado for punível com pena de detenção. Tá certo? Já pedi a você, vai lá nos nossos destaques do nosso Instagram, dá uma olhada lá. Tem também um destaque chamado Foi Penal. Aí você vai ver a quantidade de alunos aprovados em nosso projeto. Vou agora para a nossa última questão. Vem para cá, vamos embora. Fechar agora o nosso exame 40 da OAB. Diz assim: Suelen ajuizou queixa-crime contra Bolívar pela prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões, praticado sem violência ou grave ameaça, previsto no artigo 345 e parágrafo único do Código Penal. Quem fez isso foi a Suelen contra Bolívar. Ok, Suelen é a querelante, Bolívar o querelado, o acusado, cuja pena é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. A queixa-crime foi ajuizada perante o juízo competente, ou seja, no GCRIM. Por que no GCRIM? Porque esse crime, a pena máxima não ultrapassa 2 anos, tá certo? O artigo 61, vem para cá, o artigo 61 da Lei 9.099, ele explica o que são infrações de menor potencial ofensivo. E lá está dito, consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais, que é o que está na Lei de Contravenções Penais, e também os crimes que a pena máxima não ultrapasse 2 anos, cumulados ou não com multa. Tá, professor, então nesse caso, a pena é de 15 dias a 1 mês. Então é juizado especial criminal, ok? Primeira coisa importante, foi dito, foi ajuizado no juízo competente, ou seja, foi ajuizado no juizado especial criminal. Fechado? Segue o jogo, vem para cá. Bom, depois disso, foi no juízo competente que, após todo o trâmite preliminar, sendo infrutífero qualquer tipo de solução negociada, já na audiência de instrução e julgamento, o juízo rejeitou, olha só, gente, ele rejeitou a queixa-crime. Houve uma rejeição, galera, da queixa-crime. Diante do caso narrado, como advogado ou advogada de defesa de Suelen, assinale a opção que indica o recurso. Ó, quer saber o recurso no GCRIM?
para combater a rejeição de uma queixa-crime. O recurso que deve ser interposto. Galera, se a gente faz uma leitura, vem para cá. Se a gente faz uma leitura, pode anotar aí no seu material, espero que você tenha impresso o material. Se você olhar o artigo 82 da Lei 9.099, a gente percebe que lá no GCRIM, para decisão que rejeitar denúncia ou queixa-crime, o recurso cabível é apelação criminal. Lá no GCRIM é apelação criminal. Nos demais procedimentos, rejeitou a denúncia ou queixa-crime, caberá recurso em sentido estrito popular rese. Mas no GCRIM cabe apelação criminal, prazo único de 10 dias no GCRIM, e inclusive a petição de interposição e as razões dessa apelação criminal são apresentadas em conjunto. Artigo 82 da Lei 9.099/95. Sendo assim, a assertiva que deve ser dada como correta está aqui, gente. Apelação que deve ser interposta no juizado especial criminal, já acompanhada de razões recursais dirigidas, sim, o julgamento será lá na turma recursal. Beleza? Minha galera, eu espero que eu tenha sido claro aí com cada um de vocês. Valendo dizer, por falar até em recurso, que no nosso projeto, se você precisar, a gente também faz o teu recurso absolutamente gratuito para os alunos que fazem parte do nosso projeto de segunda fase. Seja para aumentar a nota ou até mesmo para você conseguir, se Deus quiser, a sua aprovação. Tá bom? Quero desejar a vocês um ótimo aprendizado, que vocês se preparem de maneira adequada, contínua. Exame da OAB é contínuo, é esforço. Se você tiver esses predicados, cara, eu vou ter continuidade na minha preparação. Você vai aprender um pouquinho cada dia, você vai chegar lá. Dá pra gente chegar e a gente sabe o caminho, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Um abração. É show, papai!